Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo aqui no podcast. Hoje vamos explorar um tema fascinante: a conexão surpreendente entre os grãos modernos e a saúde do nosso cérebro. Isso mesmo. Pode parecer estranho à primeira vista. Afinal, os grãos são considerados alimentos básicos em muitas culturas, né? Sim, são parte da nossa alimentação há milênios. Mas a questão é que os grãos que consumimos hoje em dia são muito diferentes daqueles que nossos ancestrais comiam. Exatamente. Os grãos modernos passaram por um longo processo de hibridização e modificação genética. E isso, como vamos descobrir, tem implicações significativas para a nossa saúde, especialmente para o nosso cérebro. É verdade. Para você ter uma ideia, o americano médio consome cerca de 60 quilos de trigo por ano. Nossa, 60 quilos. Ah. É muita coisa. Mas por que essa quantidade toda de trigo seria um problema? Bem, um dos principais vilões aqui é o glúten. O glúten. Sempre ouvimos falar dele, né? Mas, afinal, o que o glúten tem de tão problemático? O glúten é uma proteína presente em grãos como trigo, centeio e cevada. Certo. E ele desencadeia uma resposta inflamatória no corpo. E essa inflamação, como impacta o nosso cérebro? Muitas pessoas associam o glúten apenas à doença celíaca, que causa problemas digestivos. Sim, é verdade. Mas a sensibilidade ao glúten, que é diferente da doença celíaca, pode afetar qualquer órgão. Qualquer órgão, Sim, inclusive o cérebro. mesmo sem causar problemas digestivos. Exatamente. E essa inflamação a longo prazo pode danificar os neurônios, que são as células nervosas responsáveis pela comunicação no nosso cérebro. Entendi. Então, essa inflamação causada pelo glúten pode prejudicar as funções cerebrais. Sim, e contribuir para declínio cognitivo, problemas de memória, concentração e até mesmo doenças neurodegenerativas. Nossa, é bem preocupante. E o pior é que muitas pessoas nem sabem que têm sensibilidade ao glúten, né? Pois é. É por isso que é tão importante estarmos atentos aos sinais que o nosso corpo nos dá. É verdade. Mas, falando em alimentação, o glúten não é o único problema quando se trata da saúde do nosso cérebro, certo? De forma alguma, os carboidratos em geral, mesmo os considerados bons, também podem ser prejudiciais em excesso. Entendi. Mas por que o excesso de carboidrato seria um problema? O consumo excessivo de carboidratos, mesmo vindos de fontes saudáveis, pode levar a picos de glicose no sangue. E esses picos de glicose, qual o problema deles? Bem, eles contribuem para a inflamação crônica no corpo. E a inflamação crônica, como já vimos, é um grande inimigo do cérebro. Exatamente. A inflamação crônica está associada a diversos problemas de saúde, inclusive o declínio cognitivo. É como se essa inflamação estivesse constantemente corroendo as conexões do nosso cérebro. É uma boa analogia. E o problema se agrava quando consideramos a mudança drástica na nossa alimentação no último século. É verdade, a gente consome muito mais carboidratos hoje em dia do que antigamente. Sim, passamos de uma dieta rica em gorduras e pobre em carboidratos para o oposto, uma dieta rica em carboidratos e pobre em gorduras. E essa mudança, como impacta o nosso cérebro? Bem, essa mudança tem sido apontada como um dos fatores que contribuem para o aumento de diversas doenças crônicas. Inclusive as doenças cerebrais. Sim, exatamente. E por falar em gordura, acho que é importante a gente desmistificar a ideia de que o colesterol é um grande vilão. Concordo plenamente. Na verdade, o colesterol é essencial para o bom funcionamento do nosso cérebro. Sério. Mas sempre ouvimos dizer que o colesterol alto faz mal, principalmente para o coração. Esse é um dos grandes mitos da saúde moderna. O colesterol é um componente vital para as membranas das nossas células. Inclusive as células do cérebro. Sim, todas as células do nosso corpo precisam de colesterol para funcionar corretamente. Interessante. Então o colesterol não é esse vilão todo que pintam por aí. Não mesmo. Inclusive, ele é um precursor de hormônios importantes. E no cérebro? Que papel ele desempenha? No cérebro, o colesterol é crucial para a formação das sinapses, Sinapses. que são as conexões entre os neurônios. Entendi. E ele também tem propriedades antioxidantes, né? Sim, o colesterol protege os neurônios contra os danos causados pelos radicais livres. Que legal. Então, em vez de tentarmos reduzir o colesterol a todo custo, o ideal é focarmos numa dieta equilibrada, rica em gorduras saudáveis. Exatamente. Gorduras como as encontradas em peixes, azeite de oliva e abacate são essenciais para a saúde do nosso cérebro. Que bom, ficou mais tranquilo em saber disso. Mas e o açúcar? Ele é realmente tão prejudicial para o cérebro quanto dizem. O açúcar em excesso pode ser sim um problema para o nosso cérebro. E qual tipo de açúcar seria o mais problemático? Bem, precisamos ter cuidado com a frutose, principalmente a frutose adicionada aos alimentos processados. Mas a frutose não é o açúcar natural das frutas. Sim, mas a frutose presente nas frutas é consumida em conjunto com fibras.
E isso faz alguma diferença. Sim, as fibras modulam a absorção da frutose, tornando-a mais lenta. Ah, entendi. Então, o problema é a frutose adicionada aos alimentos processados, que a gente consome em grandes quantidades. Exatamente. A frutose, quando consumida em excesso, sobrecarrega o fígado. E isso causa algum problema para o cérebro. Sim, o excesso de frutose contribui para a resistência à insulina, Resistência à insulina. que é quando as células do nosso corpo não respondem à insulina de forma adequada. E qual é o problema disso? Bem, a insulina é o hormônio responsável por transportar glicose para dentro das células. E quando as células resistem à insulina? A glicose fica acumulada no sangue, o que aumenta o risco de diabetes tipo 2. Entendi. E a frutose como contribui para esse problema? A frutose, por ser metabolizada principalmente no fígado, contribui para a produção de gordura no fígado. E essa gordura no fígado, como impacta a resistência à insulina? A gordura no fígado interfere na sinalização da insulina. Ah, entendi. E a resistência à insulina como impacta ao nosso cérebro? A resistência à insulina está associada a um maior risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Nossa, é bem sério. Então, precisamos ficar atentos ao consumo de frutose, principalmente a frutose adicionada aos alimentos processados. Com certeza. E além da frutose, existe outro agressor silencioso que contribui para o envelhecimento precoce do nosso cérebro. E qual seria esse agressor? Os AGEs. Sim, AGEs ou produtos finais de glicação avançada. Parece que não é complicado. Mas o que são esses AGEs? Os AGEs se formam quando os açúcares se ligam às proteínas do nosso corpo. E o que acontece quando isso ocorre? Esse processo causa danos às células e acelera o envelhecimento. Inclusive o envelhecimento do nosso cérebro. Exatamente. Os AIGs contribuem para o desenvolvimento de doenças crônicas, inclusive as que afetam o cérebro. Entendi. E como os AGEs afetam o nosso cérebro? Eles danificam os neurônios, prejudicam a comunicação entre as células cerebrais, E isso leva ao quê? ao declínio cognitivo e a um maior risco de doenças neurodegenerativas. Nossa, que perigo. Então, além de evitar o excesso de açúcar, precisamos também nos preocupar com a formação desses AGEs. Sim, é importante adotarmos hábitos alimentares que minimizem a formação de AGEs. E que hábitos seriam esses? Falaremos sobre isso mais adiante. Mas, antes de continuarmos, gostaria de abordar outro fator importante que impacta a saúde do nosso cérebro: E qual seria esse fator? a obesidade. A obesidade. Mas o que a obesidade tem a ver com o nosso cérebro? A obesidade é um fator de risco para diversas doenças. Inclusive doenças cerebrais. Sim, inclusive. Ela está associada à redução do volume cerebral. Sério, a obesidade pode fazer o nosso cérebro encolher. É isso mesmo. Estudos mostram que a obesidade está relacionada à redução do volume cerebral, especialmente no hipocampo. Hipocampo. É uma área do cérebro crucial para a memória. Ah, entendi. Mas por que a obesidade causa essa redução no volume cerebral? A inflamação crônica, a resistência à insulina e a redução do fluxo sanguíneo, todas elas associadas à obesidade, são os principais mecanismos por trás dessa relação. É como se o cérebro de pessoas obesas estivesse envelhecendo mais rápido. Exatamente. É um alerta importante para todos nós. É verdade. Mas diante de todos esses fatores que contribuem para o declínio cognitivo, existe alguma esperança. Nosso cérebro tem alguma capacidade de se regenerar. Sim, existe. Felizmente, nosso cérebro possui uma incrível capacidade de se regenerar, chamada neurogênese. Neurogênese, é a primeira vez que eu ouço falar isso. A neurogênese é a capacidade do nosso cérebro de gerar novos neurônios ao longo da vida. Nossa, que incrível. Quer dizer que mesmo com todos esses desafios, o nosso cérebro ainda é capaz de se renovar. Exatamente. Essa capacidade de gerar novos neurônios é essencial para a manutenção da nossa saúde mental. E para nossa memória, aprendizado, enfim, para tudo, né? Sim, para tudo. E é sobre essa incrível capacidade do nosso cérebro que vamos falar na próxima parte da nossa imersão. Que legal. Mal posso esperar para aprender mais sobre como estimular essa neurogênese e manter o nosso cérebro jovem e ativo por muito mais tempo. Fique ligado para a próxima parte. No nosso último mergulho, desvendamos a ligação entre grãos modernos e a saúde do cérebro. Vimos como o glúten, o excesso de carboidratos, o açúcar, especialmente a frutose, e os AGEs podem ser prejudiciais ao nosso cérebro. É verdade. Mas também descobrimos a incrível capacidade do nosso cérebro de se regenerar através da neurogênese. Exatamente. E hoje vamos explorar como podemos estimular essa produção de novos neurônios e manter nosso cérebro jovem e ativo por muito mais tempo. Que legal. Adoro esse papo de manter o cérebro tinindo. Mas por onde começamos? Um dos pilares para turbinar a neurogênese é o exercício físico. Exercício físico. Mas todo mundo sabe que faz bem para o corpo, né? Qual é o impacto no nosso cérebro? O exercício físico é um dos maiores aliados do nosso cérebro. Ele aumenta o fluxo sanguíneo, o que significa mais oxigênio e nutrientes chegando aos neurônios. Então é como se a gente estivesse
lubrificando as engrenagens do nosso cérebro, fazendo com que tudo funcione melhor. Perfeito. Além disso, o exercício físico estimula a produção de BDNF. BDNF, o que é isso? O BDNF é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Imagine como um fertilizante para o nosso cérebro. Ele promove o crescimento, a sobrevivência e a comunicação entre os neurônios. Nossa, que interessante. Então, o exercício físico não só melhora a infraestrutura do nosso cérebro, como também o nutre com esse fertilizante poderoso. Exatamente. Ele também protege o cérebro contra os danos causados pelo estresse e pelo envelhecimento. Incrível. Mas que tipo de exercício é mais indicado para turbinar a neurogênese? Yoga, musculação, dança. A boa notícia é que qualquer tipo de exercício físico é benéfico para o cérebro. Caminhada, corrida, natação, musculação, dança. O importante é se movimentar com regularidade e encontrar uma atividade que você goste e possa incorporar na sua rotina. Então nada de desculpas, né? Merge-se, seu cérebro agradece. E falando em hábitos importantes, uma boa noite de sono também é fundamental, certo? Com certeza. O sono é o momento em que o cérebro processa as informações do dia, consolida memórias e se limpa, removendo toxinas acumuladas. É como um reset para o nosso cérebro. É como se o sono fosse um SPI para o nosso cérebro. Exatamente. E a privação do sono, tão comum nos dias de hoje, é extremamente prejudicial para o cérebro. Ela aumenta a inflamação, prejudica a memória, a concentração e a capacidade de tomar decisões. Nossa, é verdade. Às vezes a gente fica tão pilhado que acaba sacrificando o sono, mas realmente faz muita diferença. Sem dúvida, uma boa noite de sono, de 7 a 8 horas, é essencial para manter o cérebro saudável e funcionando a todo vapor. Anotado. Dormir bem é fundamental, mas além do exercício físico e do sono, o que mais podemos fazer para turbinar a neurogênese? Outro fator crucial é o controle do estresse. O estresse crônico é um verdadeiro veneno para o nosso cérebro, pois aumenta a produção de cortisol. Cortisol, o hormônio do estresse, né? Isso mesmo. E o excesso de cortisol danifica os neurônios, especialmente no hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória. Então o estresse crônico pode prejudicar nossa capacidade de formar novas memórias. Exatamente. Quando estamos constantemente estressados, o nosso cérebro fica em estado de alerta máximo, o que prejudica a neurogênese, a capacidade de aprender e de formar novas memórias. É como se o estresse estivesse bloqueando o processo de renovação do nosso cérebro. Exatamente. E que tipo de atividades podemos fazer para controlar o estresse? Existem diversas técnicas de relaxamento que podem ser muito eficazes, como a meditação, yoga e respiração profunda. É verdade, a meditação tem me ajudado bastante a controlar a ansiedade. Ótimo. E além dessas técnicas, atividades prazerosas, como hobbies, contato com a natureza e momentos de lazer, também são importantes para reduzir o estresse. É importante a gente ter um tempo para relaxar e se divertir, né? Faz bem para o corpo e para a mente. Sem dúvida. E falando em manter a mente ativa, outro fator que contribui para a neurogênese é manter o nosso cérebro desafiado. Ah, entendi. Tipo, aprender coisas novas. Exatamente. Aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical, fazer um curso, ler, viajar. Tudo isso estimula a produção de novos neurônios e mantém o cérebro ligado. Então, nada de ficar na zona de conforto, né? Precisamos desafiar o nosso cérebro constantemente. Exatamente. E até mesmo atividades simples do dia a dia, como cozinhar, jogar jogos de tabuleiro, interagir com outras pessoas, podem ser estimulantes para o cérebro. É verdade, às vezes a gente nem percebe, mas essas atividades do dia a dia também exercitam o nosso cérebro. Com certeza, a chave é manter a mente engajada e curiosa. E claro, não podemos esquecer da alimentação, né? Já falamos sobre os vilões da alimentação. Mas agora vamos focar nos heróis, aqueles alimentos que nutrem e protegem o nosso cérebro. Uma dieta rica em nutrientes é fundamental para a saúde do cérebro. E quando falamos em nutrientes importantes para o cérebro, precisamos destacar as gorduras saudáveis. Tipo, ômega 3. Exatamente. O ômega 3, presente em peixes como salmão, atum e sardinha, é um superalimento para o cérebro. Ele é um componente essencial das membranas celulares dos neurônios, melhora a comunicação entre células cerebrais e ainda tem ação anti-inflamatória. Nossa, o ômega 3 é realmente poderoso. E além do ômega 3, precisamos incluir na nossa dieta alimentos ricos em antioxidantes. Antioxidantes, para que servem? Os antioxidantes combatem os radicais livres, que são moléculas instáveis que danificam as células, inclusive os neurônios, acelerando o processo de envelhecimento. Ah, entendi. Então os antioxidantes são como escudos que protegem o nosso cérebro contra os radicais livres. Perfeito. Frutas vermelhas, vegetais verde escuro, chá verde, chocolate amargo, todos esses alimentos são ricos em antioxidantes. Que legal.
Preciso adicionar mais desses alimentos na minha dieta. E as vitaminas do complexo B também são importantes para o cérebro. Com certeza. As vitaminas do complexo B, presentes em carnes, ovos, legumes e grãos integrais, são essenciais para a produção de neurotransmissores. Neurotransmissores. São substâncias químicas que garantem a comunicação entre os neurônios. Ah, entendi. Então, as vitaminas do complexo B garantem que a comunicação entre os neurônios funcione direitinho. Exatamente. E para complementar essa dieta poderosa para o cérebro, podemos contar com alguns suplementos naturais. Suplementos. Quais você recomenda? A curcumina. O principal componente ativo do açafrão é um poderoso anti-inflamatório e antioxidante, com efeitos comprovados na melhora da memória e na prevenção do declínio cognitivo. Nossa, o açafrão é um tempero tão comum, né? E tem todos esses benefícios para o cérebro. E outro suplemento que tem ganhado destaque é o DHA, um tipo de ômega 3 encontrado em alta concentração no óleo de peixe. Ele é fundamental para a formação e o desenvolvimento do cérebro, e estudos têm demonstrado sua eficácia na melhora da memória, da concentração e na prevenção de doenças neurodegenerativas. Então, além de uma dieta rica em nutrientes, podemos contar com a curcumina e o DHA para turbinar ainda mais a saúde do nosso cérebro. Exatamente. Mas é importante lembrar que antes de iniciar qualquer suplementação, é fundamental consultar um médico ou um nutricionista para avaliar suas necessidades individuais. É verdade. A individualidade é fundamental quando falamos de saúde. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Com certeza. Por isso, é importante buscar orientação profissional para adaptar as estratégias de acordo com as suas necessidades e objetivos. Mas, pensando em turbinar o cérebro, existe uma fórmula mágica, uma receita única que funcione para todos. Essa é uma ótima pergunta, e a resposta é não. Cada pessoa é única, com suas características, histórico de vida, genética e necessidades individuais. Importante é entendermos os princípios básicos da saúde cerebral e adaptá-los ao nosso estilo de vida. Então, não existe uma pílula mágica, mas sim um conjunto de hábitos saudáveis que, combinados, podem fazer toda a diferença. Exatamente. A chave para um cérebro saudável e ativo está em nossas mãos. Ao adotarmos um estilo de vida que prioriza a saúde do nosso corpo e da nossa mente, estamos criando as condições ideais para que nosso cérebro se renove, se fortaleça e continue funcionando a todo vapor por muito mais tempo. Que ótima notícia! E falando em manter o nosso cérebro a todo vapor, na próxima parte dessa imersão, vamos explorar um tema que tem gerado muita curiosidade, o jejum intermitente. Será que essa prática milenar pode realmente turbinar a neurogênese? Fique ligado para descobrir. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa imersão no mundo fascinante do cérebro. Nas partes anteriores, a gente descobriu como a alimentação e o estilo de vida impactam, né? Impactam e como? A saúde do nosso cérebro. E aprendemos sobre a neurogênese, essa capacidade incrível que o nosso cérebro tem em gerar novos neurônios. Incrível mesmo! E hoje, a gente vai se aprofundar em um tema que tem dado o que falar. O jejum intermitente. O jejum intermitente tem gerado muita curiosidade, né? Muita. Mas confesso que para mim, jejum sempre soou como sinônimo de passar fome. Será que é isso mesmo? Na verdade, não é bem por aí. O jejum intermitente não se trata de restringir o que você come, mas sim de ajustar quando você come. É uma estratégia que alterna períodos de jejum com períodos de alimentação. Entendi. Então, em vez de fazer várias refeições ao longo do dia, a gente concentra a alimentação em um intervalo específico e fica um tempo em jejum. Exatamente. E existem vários tipos de jejum intermitente, cada um com suas características. Um dos mais populares é o 168, em que a pessoa jejua por 16 horas e se alimenta durante 8 horas. Tipo, se eu jantar às 8 da noite, só posso voltar a comer ao meio-dia do dia seguinte. Isso mesmo. E durante o jejum, o importante é se manter hidratado, bebendo bastante água, chá ou café sem açúcar. Faz sentido. Mas e a energia, como fica? Qual é o impacto do jejum intermitente no nosso cérebro? O jejum intermitente promove várias adaptações metabólicas no nosso corpo, e isso beneficia o cérebro. Durante o jejum, o corpo usa a gordura como energia, produzindo corpos cetônicos. Corpos cetônicos, a gente já ouviu falar, né? Eles são produzidos pelo fígado a partir da gordura. Isso. E os corpos cetônicos são uma fonte de energia alternativa para o cérebro. Principalmente quando a glicose, o açúcar que o cérebro usa como combustível principal, está menos disponível. E isso acontece durante o jejum, né? Exatamente. E sabe o que é mais legal? O quê? Estudos têm demonstrado que os corpos cetônicos podem estimular a produção de BDNF. Aquele fertilizante do cérebro que a gente falou na parte anterior. Ele mesmo. O BDNF promove o crescimento e a proteção dos neurônios. Então o jejum intermitente meio que dá um upgrade no sistema energético do cérebro. É uma ótima forma de ver. E tem mais, o jejum intermitente também promove autofagia. Autofagia é um processo natural de limpeza celular que remove proteínas danificadas e outras coisas que não funcionam direito nas células. Fica uma faxina.
Isso, uma faxina celular. E essa limpeza é fundamental para a neurogênese porque cria um ambiente mais propício para o nascimento de novos neurônios. Nossa, que incrível. E Mas e aí, será que o jejum intermitente é para todo mundo? Tem alguma contraindicação? é importante a gente ter cuidado, né? O jejum intermitente é seguro para a maioria das pessoas, mas o ideal é sempre consultar um médico antes de começar, especialmente se você tiver algum problema de saúde, como diabetes ou problemas cardíacos. E se estiver grávida ou amamentando também, né? Sem dúvida. E mesmo quem não tem nenhuma restrição, é bom começar devagar, ouvindo o corpo e respeitando os limites. Começar com jejuns mais curtos e aumentando aos poucos é uma boa estratégia. Legal. Mas, e além da neurogênese, o jejum intermitente tem outros benefícios. Vários. Estudos mostram que o jejum intermitente pode melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir a inflamação, ajudar na perda de peso e até mesmo diminuir o risco de doenças cardíacas, diabetes tipos 2 e alguns tipos de câncer. Nossa, quanta coisa. Parece que o jejum intermitente é realmente uma ferramenta poderosa. É. Mas é importante lembrar que ele não faz milagre sozinho, né? O jejum intermitente potencializa os benefícios de um estilo de vida saudável, mas não substitui a importância de uma boa alimentação, do sono, dos exercícios físicos e do bem-estar mental. Não adianta só fazer jejum e continuar comendo mal sem se exercitar e vivendo no estresse. Exatamente. O jejum intermitente faz parte de um conjunto de hábitos saudáveis. Tipo um quebra-cabeça. Cada peça é importante para ter a imagem completa. Perfeito. E para a gente finalizar essa imersão incrível no mundo do nosso cérebro, que você destaca para os nossos ouvintes? Acho que a grande mensagem é que o nosso cérebro é um órgão incrível, com uma capacidade enorme de se adaptar, se regenerar e se fortalecer ao longo da vida. E a gente tem o poder de influenciar essa plasticidade cerebral com as nossas escolhas, né? Que lindo isso, e é verdade. Ao adotarmos hábitos de vida saudáveis, como uma boa alimentação, exercícios físicos, sono de qualidade, gerenciamento do estresse e novos desafios para a mente, a gente está nutrindo o nosso cérebro. É como cuidar de um jardim, né? A gente precisa oferecer as melhores condições para que ele floresça. Bela analogia, adorei. E que alegria poder compartilhar essa jornada de descobertas com vocês. O prazer foi nosso. E para quem nos acompanhou até aqui, continue explorando, continue aprendendo e cuidando do seu cérebro. Ele é o seu maior tesouro. Até a próxima!